Algumas doenças sistêmicas, como diabetes e hipertensão, afetam diretamente a visão. Por isso é tão importante o controle e estar sempre visitando o oftalmologista. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Doutor Rodrigo Nagashima, comigo hoje no check-up. Mais uma vez, tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália. É um prazer de novo, mais uma vez, estar aqui. Coisa boa é falar de saúde ocular, né? Com certeza, sempre. Coisa boa é enxergar, né, doutor? Enxergar bem. Sempre, sempre. É muito bom. Sem a visão, com certeza deve ser muito triste. Com certeza, e a gente é acostumado, infelizmente, de ver esses pacientes, inclusive. Então, a grande importância de manter um acompanhamento regular para a gente conseguir prever e, às vezes, prevenir esse quadro tão infeliz. Doutor, eu gostaria de falar hoje sobre algumas doenças sistêmicas que afetam a visão. A gente sabe que isso é comum também e muitas vezes as pessoas nem sabem que tem essa associação e acaba tendo. Isso, não só como doenças sistêmicas, mas os próprios tratamentos de algumas doenças especificamente, elas podem afetar a visão e o paciente às vezes dá pouca importância, né? Porque ele acha que ele já está sendo bem acompanhado e você acaba não dando importância para o exame ocular. Daí a importância de você manter um acompanhamento regular, pelo menos uma vez por ano, independente do que você tenha de alguma patologia prévia. Doutor, e quais são essas doenças? As principais em relação à epidemiologia, né, o número de pacientes que tem é a hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, e a própria diabetes, né? Então, são duas grandes doenças que afetam boa parte da população e são doenças que realmente podem acarretar de maneira até importante, causando até quadros mais graves a visão, né? Doutor, a hipertensão pode causar o quê, por exemplo, na visão? Então, a hipertensão, na verdade, é uma doença crônica degenerativa que afeta o paciente durante vários anos, durante a vida toda dele. Então, uma das alterações bem evidentes é a retinopatia hipertensiva. A retinopatia hipertensiva é uma lesão de uma estrutura nobre que a gente tem no olho, que chama retina, e essa retina, uma vez que você tem sofrendo com a hipertensão, você pode ter uma lesão dela. Dentre elas, a principal são oclusões, no caso tromboses de retina, é uma das opções, hemorragias de retina, lesões de nervo óptico, e você tem outras alterações que são muito específicas, não vale a pena comentar, mas que você consegue determinar em alguns pacientes hipertensos. Daí a importância da pessoa se cuidar, né, de combater essas doenças para que não venham afetar a visão. A retinopatia diabética também é um problema muito comum. A retinopatia diabética, assim, como sai muito em mídia, né, jornais, revistas, até o vizinho fala que um amigo meu ou parente meu ficou cego pelo diabetes. Isso acontece de verdade, a gente vê, todos os dias eu vejo pacientes que realmente ficam cegos por diabetes. E quem fica cego por diabetes? Tem dois grandes grupos, aqueles pacientes mal controlados ou aqueles pacientes mal acompanhados. Os pacientes que são bem controlados e os pacientes que são bem acompanhados, a diabetes a gente consegue provavelmente detectar de maneira precoce e agir de maneira rápida. E normalmente esses pacientes não chegam a perder visão completamente e a gente acaba preservando um pouco mais. Agora, o paciente mal controlado, que a gente não tem o que a gente fazer, isso é em casa, né? Quando você tem um tratamento em casa dele, mau controle em casa, não faz exercício, come de tudo, ou mal acompanhado, não vem ao médico, esses são os pacientes de risco, são aqueles pacientes que realmente têm maior chance de perder visão. Até porque são doenças oculares silenciosas. Exatamente, são doenças que não vai dar sintoma nenhum. Quando vai aparecer? Não sente dor nenhuma. Nada. Quando aparece já é com baixa na visão. Quando vai aparecer, aparece normalmente quando o paciente ele percebe, já está em fases avançadas, né? A gente consegue detectar antes do paciente perceber. Então, antes do paciente perceber, a gente consegue detectar, tratar de maneira rápida e o paciente evitar a progressão de uma cegueira, por exemplo. Então, hipertensão e diabetes são as doenças sistêmicas que mais afetam a visão atualmente. Em prevalência, sim, mas tem várias outras, né? Dentre elas, até doenças reumatológicas, várias, como artrites, o lúpus,
olho mais seco, pacientes que são usuários crônicos, ou asmáticos, ou muito alérgicos, usuários crônicos de corticoide, por exemplo. O corticoide nasal, aquele corticoide de bombinha, que a gente acha que é muito inocente, ele é um dos principais fatores, o uso crônico dele, claro, um dos principais fatores para a evolução de um glaucoma ou de uma catarata secundária. Então, uma catarata precoce ou um glaucoma precoce naqueles pacientes que acabam usando o corticoide de maneira crônica durante vários anos. Também é uma das alterações. A artrite, de que forma afeta o olho? É difícil explicar porque são questões muito técnicas, mas a artrite ele tem várias alterações. Lesões de córnea, você pode ter uma ceratólise da artrite reumatoide, por exemplo. O próprio tratamento da artrite, que acaba usando muito corticoide, ou até uma medicação que chama cloroquina, que é o Reuquinol, ele também pode afetar tanto da parte da córnea, a própria artrite, como da parte da retina, que é o uso da medicação, né? Fazendo uma retinopatia tóxica pela própria medicação. Outras doenças, inclusive o câncer, por exemplo. O câncer é uma doença que também pode causar lesão ocular, de maneira mais rara, mas existe, que é uma retinopatia associada ao câncer. Então, ou por conta da imunidade, por conta... Essa é uma doença que ninguém consegue explicar. A gente detecta, a gente sabe que o paciente tem um câncer, mas a gente não sabe dizer o porquê que ele desenvolveu isso. Isso é uma coisa difícil de explicar, porque normalmente os pacientes relatam o quê? Baixa na visão? Normalmente a gente não consegue diagnosticar isso como um câncer, mas esses normalmente são pacientes com cânceres avançados, metastáticos normalmente, que acabam tendo uma baixa de visão. E quando você vai examinar, você detecta uma lesão de retina, que provavelmente a gente se associa ao câncer, né? Lúpus, né, como você falou. Lúpus também é outra doença, né? As mais comuns, acho que a própria alergia, eu acho que a alergia é bem evidente. Então, alergia, por exemplo, você sabe que é uma doença sistêmica, mas normalmente a alergia respiratória, rinite, sinusite, pela própria proximidade das estruturas com o olho, é muito comum você ter uma conjuntivite alérgica associada. Então, você vê aqueles pacientes que estão com o nariz entupido ou são muito alérgicos, normalmente eles têm um olho um pouco mais vermelho, tem essa estrutura um pouco mais escura, como aquela olheira. Então, características daqueles pacientes alérgicos, que a gente consegue, às vezes, com um tratamento ocular, tratar especificamente do olho também. E o que a gente sabe é que a consulta oftalmológica deve ser realizada com frequência e, nesses pacientes, mais ainda. O cuidado deve ser redobrado. Com certeza. Algumas doenças até um pouco mais próximos, mas atualmente uma consulta regular, anual, é essencial. Doutor, muito obrigada, então, pelas informações aqui no nosso check-up. Obrigado a vocês, eu sempre à disposição, Natália.